Vingança e Deus. São dois temas que a maioria das pessoas não consegue conciliar. Como pensar ou considerar o Deus das Escrituras como um Deus que se vinga? Isso se deve muito ao nosso conceito de vingança. Vingança como uma reação emocional que visa extravasar nossos sentimentos, extravasar então a nossa mágoa, a nossa raiva. Mas quando pensamos que almejamos e esperamos um mundo melhor, não podemos abandonar a ideia de que um mundo melhor inclui a derrota do mal. Sem o banimento da maldade, não há nenhuma esperança de um mundo justo. Não se pode esperar um mundo do bem com a presença do mal. E se o mal for resistente, se o mal continuar então resistindo à presença do bem, o mal tem que ser banido, tem que ser vingado. Então, quando imaginamos a vingança como um instrumento da justiça, através do qual Deus irá derrotar e banir o mal do mundo, então Deus e vingança podem ser conciliados. Um texto que coloca isto junto é Isaías 47. Continuando então nossos estudos no livro de Isaías, chegamos ao capítulo 47. Neste capítulo é profetizado e narrado de forma poética a derrota da Babilônia. Derrota essa que é chamada de vingança de Deus. O contexto desse texto são as promessas confortadoras de Deus para o seu povo, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que estava sendo oprimido ali na Babilônia, no exílio babilônico. E não poderia haver conforto enquanto a nação opressora não fosse derrotada. Enquanto a Babilônia, então, não fosse derrotada, enquanto justiça não fosse feita, não haveria como o povo de Deus ser confortado, ser consolado. O texto é uma poesia com várias estrofes e nós abordaremos em duas partes, uma agora pela manhã e outra nos cultos da tarde e noite. O texto, então, nessa primeira parte, eu quero destacar que Deus vinga os que maltratam o seu povo. Deus se vinga daqueles que maltratam o seu povo. Vamos ler todo o capítulo 47, mas agora pela manhã nos deteremos nos versículos 1 a 7. Isaías 47, nós lemos assim: Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha da Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. Porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e mói a farinha. Tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão. Porém, não usaste com ela de misericórdia,
e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas seguras, que dizes contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste: não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal que por encantamento não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar. Porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Assim serão para contigo aqueles com quem te fatigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. Vamos orar. Senhor nosso Deus, suplicamos a tua graça para que venhamos entender, amar e obedecer a tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus se vingará daqueles que maltratam o seu povo. E isso é demonstrado quando Deus aplicou sua vingança à Babilônia, destruindo o poder da Babilônia. Nós temos, a partir do capítulo 40 do livro de Isaías, uma série de profecias que têm como propósito trazer conforto ao povo de Judá, que estaria no exílio exatamente na terra da Babilônia. E este conforto se dava pelo anúncio da restauração daquele povo. Aquele povo, então, havia vivido em sua terra, na época de Isaías, e 150 anos antes, Isaías proclamou para eles que a sua terra iria para o exílio, o seu povo iria para o exílio, devido à sua desobediência a Deus, à sua resistência em confiar em Deus. Naquele tempo, o povo estava em sua terra, com seu templo, com seu rei. Mas por causa da desobediência, a disciplina de Deus viria. E quando ela chegasse, o povo seria levado para o exílio, dominado então pelo Império Babilônico. Ficaria ali uns 70 anos. Em determinado momento, no final já desses 70 anos, eles estariam desalentados, desanimados, sem esperança, achando que Deus não mais os restauraria. E foi para esse tempo de desalento que 150 anos antes, Deus usou Isaías para profetizar e depois escrever as profecias que nós temos agora.
dizendo para o povo que eles se confortassem, que eles se animassem, porque haveria restauração. Mas para que a restauração fosse efetuada, era necessário a derrota dos opressores. É por isso que nos capítulos 46 e 47, nós temos a profecia da queda dos ídolos da Babilônia, que nós tratamos no domingo passado, e aqui a queda da própria Babilônia. É importante entender essa união de queda dos ídolos com queda do Império Babilônico, porque, como nós temos explicado aqui, o conceito que dominava as nações pagãs no Oriente Próximo, naquela época, e que estava inclusive contaminando o povo, que várias vezes, posso dizer assim, tinha contaminado o povo de Deus, era que quem decidia o destino de um povo eram seus deuses. Então, a partir do momento que uma nação vencia outra nação, isso significava que os deuses da nação vencedora eram mais poderosos do que os deuses da nação que havia perdido a guerra. Então era este o conceito que a Babilônia tinha, que os seus deuses, Bel e Nebo, tinham vencido o Deus de Israel, tinham vencido o Santo de Israel, tinham vencido o Senhor, porque eles haviam derrotado a nação que acreditava nesse Deus. Essa é uma das razões porque desde o capítulo 40, Isaías tem enfatizado a supremacia de Deus, Deus como único criador de tudo, Deus como único dirigente da história, e ao mesmo tempo ele ridiculariza os ídolos. Ele chama os ídolos para um confronto várias vezes, para um debate, e Deus então lança desafios a estes ídolos para eles fazerem alguma coisa, para eles anunciarem o que foi que no passado eles haviam predito e de fato aconteceu, ou até para que eles sejam capazes de predizer o futuro a partir dali. E então, quando chega no capítulo 46, Isaías então anuncia que os ídolos, os que eram tidos como os deuses dos babilônicos, seriam derrotados. E a derrota deles, então, incluiria a derrota da nação. Em termos de literatura, o capítulo 47 é um poema que segue o ritmo de uma poesia de lamento. Naquela época, esse ritmo era conhecido como quiná, pois era um ritmo sem simetria. Ele não tinha a mesma simetria como pode-se pensar num soneto decassílabo, por exemplo, onde cada linha tem o mesmo tanto de sílabas. Nesse tipo de poesia, não. Alternava-se uma frase com 3 termos, outra frase com 2, uma frase com 4, outra com 3, ou assim por diante. Porque a ideia nessa alternância era mostrar tristeza. A ideia mais ou menos seria de alguém que caminha claudicando, que caminha sem muita firmeza, como se ela tivesse um peso, como se ela tivesse triste. Quando a Bíblia é traduzida para as nossas versões, muito dessa riqueza literária da Bíblia é perdida. E a gente até nem imagina em ver a Bíblia como uma espécie de literatura, e literatura muito rica. Mas quando a gente pensa que Deus se comunicou para um povo numa determinada época, e Deus queria ser entendido, então nós temos que concluir que esse Deus usou as formas literárias, as formas retóricas daquela época. Se ele queria ser entendido, se ele queria ser compreendido, ele não poderia comunicar a sua revelação numa forma que aquele povo não estivesse acostumado. Então a Bíblia contém os tipos literários, os gêneros literários que dominavam ali aquele território do Oriente Próximo, do chamado Crescente Fértil, que ia desde da Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates, até o Egito, o rio Nilo. Então toda aquela região, normalmente chamada de Oriente Próximo, Antigo, então tinham as suas literaturas, os seus tipos literários. E um deles era esta poesia de lamento.
certo? Em que os versos alternavam-se em número de sílabas para exatamente na leitura que a pessoa fazia, comunicar a alguém que está andando, mas não de forma firme, não de forma alegre, não de forma entusiasmada, mas de forma entristecida e como se ele fosse claudicante. Mas além de ser esse tipo poético de lamento, ela também tem elementos de sátira, né? Isso é outra coisa que várias vezes aparece na Bíblia, a ironia de Deus. E isso é notado mais na segunda parte, quando Deus então desafia a Babilônia e diz: bom, pronto, bora ver se os teus encantamentos dizem alguma coisa, bora ver se as tuas feitiçarias resolvem o teu problema. Chame aí os teus astrólogos e vejam se eles conseguem arrumar um meio de saída, um meio de salvação para você. Então há também uma espécie de sátira, de ironia quanto às crenças babilônicas. As duas primeiras estrofes, né? Nós temos aqui 6 estrofes neste poema, 1 a 4, 5 a 7 são as duas primeiras que nós abordaremos hoje pela manhã, e as outras 4 nós abordaremos mais à noite, ok? Então nessas duas primeiras elas estão ligadas pela ordem, assenta-te, e você não mais vai ser chamada, e aí mostra uma mudança de posição, de uma posição de domínio, de uma posição glamurosa, para uma posição de inferioridade, uma posição de escravidão. Essas duas estrofes são divididas por uma declaração que anuncia quem é Deus, no verso 4, mas tanto na primeira, na segunda, com exceção do verso 4, nós temos Deus falando, é uma poesia narrada em primeira pessoa, e o verso 4 anuncia quem é o autor dessa declaração. E o próprio Deus então diz que a queda da Babilônia seria a sua vingança contra aquele povo. Uma vingança que viria em forma de degradação, de humilhação, da perda da reputação, da perda da posição para a Babilônia. Então, nós temos a linguagem poética se dirigindo à cidade. E trata a cidade como uma figura feminina, como uma mulher, que era um costume não só da Bíblia. Por exemplo, você lendo a Bíblia ouviu várias vezes falar filha de Jerusalém. E filha de Jerusalém se refere a quem? A cidade de Jerusalém, os habitantes de Jerusalém. Mas não era apenas um costume da Bíblia, mas um costume da literatura ali do Oriente Próximo se dirigir às cidades, então, como figuras femininas. Então diz, olha, desce e assenta-te no pó. Desce dessa tua posição alta, dessa tua posição de domínio, e deixa o teu trono onde você está assentada e vai te assentar no pó. Assentar no pó era uma linguagem figurada ou até uma manifestação literal, muitas vezes, como você pode lembrar quando Jó se assentou no pó, de profunda tristeza, de profunda humilhação. Então, quando é dito, desce-te e assenta no pó, diz, olha, reconhece que você perdeu sua posição, você perdeu seu domínio, você agora está rebaixada, você só tem o chão, só tem o pó para se assentar, e ali vai curtir a tua tristeza. É chamado de virgem, filha da Babilônia. Numa guerra, especialmente nas guerras daqueles tempos, mas eu creio que nas guerras de todas as épocas, as mulheres seriam as vítimas mais desamparadas, especialmente as moças. Porque depois da invasão de um território, de uma cidade, dos bens tomados, praticamente todas as moças ou eram violentadas ou eram levadas como escravas, e escravas para trabalho e escravas sexuais. Então isso era uma prática comum em todo o mundo, não só o mundo do Oriente, mas se você ler sobre as guerras mesmo na Idade Média e as guerras mesmo em tempos mais recentes,
antes da invenção das armas de longo alcance, né? Quando daqui se atira uma bomba e se destrói uma cidade, aí a coisa muda de figura. Não é preciso invadir. Mas até no século passado, em guerras da Europa, isso aconteceu, né? De guerras raciais, guerras de povos contra outros povos, e eles queriam subjugar aquele outro povo, e isso aconteceu em década de 80, 90 do século passado. Não é muito longe de nós, não. Então, em termos de tempo, nem em termos de espaço mais hoje, né? Então, quando alguém vencia, quando esse povo vencia aquele povo, então, uma das práticas era violentar as moças, e algumas vezes, quando a guerra tinha um cunho racial, tinha um cunho de racismo genético, era violentar até engravidar, para poder misturar e degradar aquela outra raça que eles queriam derrotar. Então, na época do tempo do antigo, isso acontecia. Uma cidade que perdesse a guerra, as moças, aquela que pudesse ser tomada por um soldado e levada para ser escrava, poderia dizer que teve a sorte menos ruim, porque as outras normalmente seriam violentadas muitas vezes por vários soldados e depois abandonadas, ou levadas aí para serem vendidas para outros povos. Então, quando é dito aqui, assenta-te no pó, ó Virgem, filha da Babilônia, o autor está mostrando isso. O teu destino vai ser o daquelas moças, daquelas virgens, que depois de derrotadas, são violentadas e escravizadas. Então, novamente a ordem é repetida, desce até o chão, certo? Assenta-te sobre a terra, ó filha dos caldeus. Você já está notando aqui, se você tem acompanhado as explanações no livro de Isaías, quando a gente fala da poesia, um dos estilos, uma das formas, talvez a forma mais marcante da poesia bíblica, que é o paralelismo, isso é, os versos em paralelo, certo? Então, desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha da Babilônia. Então você tem uma linha. Aí, assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. Você tem uma segunda linha. Então é o que é chamado de paralelismo, onde as ideias são repetidas para questão de ênfase, com alguma ampliação, ou simplesmente repetidas, ou são enfatizadas por contraste. Aqui nós temos uma repetição por ampliação. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha da Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. Então, filha da Babilônia e filha dos caldeus estão em paralelo, indicando que é o mesmo povo, certo? A Babilônia é uma das tribos que se juntou para formar o Império Neobabilônico, era a tribo dos caldeus, por isso que é chamado filha dos caldeus. Nunca mais te chamarás mimosa e delicada. A ideia aqui era da Babilônia como uma filhinha de papai, certo? Como uma filha de um homem rico e que ela não precisava fazer nada. Ela era mimada, ela era requintada, ela tinha empregadas para fazer tudo para ela, para carregá-la. Algumas dessas moças nem colocavam o pé no chão, desde que acordavam, tinham gente para carregar, para vestir, para banhar, para cuidar de tudo. Então, lembra que nós temos uma linguagem poética, uma cidade está sendo tratada assim, para mencionar como era a Babilônia, certo? A Babilônia era essa moça mimada, mimosa, requintada, elegante, muito bonita e muito fina. Mas aqui está dizendo, você nunca mais vai ser considerada assim. Você nunca mais será filha de papai, certo? E aí o verso 2 mostra a mudança. Toma a mó e mói a farinha. A mó aí seria o moinho, ou mais especificamente a pedra, uma das pedras do moinho.
A maioria dos moinhos domésticos de casa eram moinhos de 2 pedras. Você tinha uma pedra mais curva embaixo, que ficava fixa, com um certo pino, e uma outra pedra que era encaixada naquela pedra, né? Tinha um furo, uma pedra mais arredondada, que tinha um furo e era encaixado naquele pino, e o pino não encaixava justamente, deixava algo em volta, que era por onde se derramavam os grãos, por exemplo, os grãos de trigo, e normalmente 2 mulheres movimentavam aquela pedra. Era uma pedra pesada, então precisava de 2 mulheres. Você lembra quando Jesus fala em Mateus 24, estarão 2 no moinho, uma será tomada e outra ficada. Jesus estava usando essa linguagem da época, né? 2 mulheres então movimentando a pedra para moer aqueles grãos, e havia na pedra de baixo uma espécie de canal que permitia que o grão já moído, né, pudesse sair, e aquilo seria então recolhido, normalmente misturado com azeite, cozido ou assado, se transformando em pão ou bolo. Agora, esse trabalho de moer era para mulheres escravas. As pessoas que trabalhavam em moinho eram consideradas da mais baixa escala na sociedade. Por exemplo, em Êxodo 11:15, quando Deus anuncia a 10ª praga para o faraó, ele diz que iria ter morte desde a casa do faraó até a casa das mulheres que moíam que usavam o moinho. Então Deus está pegando o elemento mais alto na classe social e o que era considerado no Egito e na Mesopotâmia o elemento mais baixo, né? E vocês lembram de um escravo que foi extremamente humilhado quando colocaram ele para mover um moinho, um personagem de Israel. Lembram quem? Sansão. E a humilhação foi enorme, porque ele foi colocado no serviço mais servil e serviço de mulheres. Estão entendendo? No contexto da época, era uma humilhação horrível para Israel e para Sansão. Então, quando o profeta aqui narra isso, olha, você está saindo da posição mais alta e você vai se tornar uma escrava que vai ficar moendo. Você vai fazer a tarefa mais servil. Então pega aí, trate logo de ir se acostumando, certo? Você está deixando de ser filhinha de papai. Hoje seria o equivalente, olha minha filha, trate logo de ir pegando rodo, vassoura aí, e jogando água nesse chão e limpando, que a partir de agora você não tem mais quem faça isso para você não, e você está sendo levado para uma casa onde você mesma vai ter que fazer isso. Pegue logo a trouxa de roupa, a barra de sabão e vá lavar a roupa aí onde você acha água. Seria mais ou menos essa linguagem que a Babilônia está sendo tratada aqui. Você pega, vai. Agora, você tira o teu véu. Qual o significado disso? Na época, apenas mulheres casadas, mulheres honradas, usavam véu. Escravas não usavam, certo? Escravas, prostitutas não usavam. Elas eram proibidas de usar. Mas mulheres casadas e mulheres de certas posses, porque os véus eram caros. Então, quando está sendo dito, novamente, lembre, é uma linguagem poética, para uma cidade, tira o teu véu, está fazendo a seguinte comparação. Você está deixando de ser uma mulher honrada. Você está deixando de ser uma mulher respeitada. Agora você vai ser qualquer uma aí, certo? Você vai ser uma escrava e sua reputação foi perdida, seu nome foi perdido. Levanta também aí a tua veste, né? Desnuda as tuas pernas e atravessa os rios. Não havia pontes e a Babilônia ficava entre rios e com vários canais. As pessoas de posse, as mulheres mimosas, vamos dizer assim, elas não precisavam atravessar o rio. Elas teriam ou carruagens ou balanquins, né? Aquele tipo de cadeira coberta em que era colocada e 4 escravos levavam aquela pessoa. Então ela não precisava atravessar rios. Aqui não. Ó, isso não vai ser mais acontecer com você não.
Você vai ter que atravessar rios. Você vai deixar a Babilônia, vai ir para o exílio e vai atravessar rios. Então trata de se acostumando logo como é levantar aí a barra do vestido, mostrar as pernas para poder atravessar os rios. Porque é isso que vai acontecer com você. Não apenas isso, mas as tuas vergonhas, né, a tua genitália será descoberta. E aí a ideia é você vai ser violentada, você vai ser possuída. E não vai ser possuída por um homem que é seu marido. Vai ser possuída em público, pelos soldados, vai ser violentada. Então toda essa linguagem poética está descrevendo o que iria acontecer com a Babilônia. A sua perda de status, a sua humilhação e a sua vergonha. Tudo isso ficaria manifesto. E qual a razão disso? Aí no final do verso 3 é dito, Deus diz: eu estou tomando vingança. Eu estou me vingando. E ninguém vai me impedir. Eu não vou poupar ninguém. Tudo isso vai acontecer com você, Babilônia, porque sou eu agindo. Toda esta sua degradação, toda esta sua humilhação, toda essa sua perda de reputação e de status, sou eu agindo para tomar vingança. E a ideia de vingança não é, novamente, uma ideia de um extravasamento de mágoa, de ira, de raiva, mas do estabelecimento da justiça, do fazer justiça. Suponha que um crime tenha sido cometido contra sua família, certo? Um crime foi cometido, um roubo, ou alguém violentado na sua família, ou mesmo um assassinato. O que seria a justiça para você? A justiça seria voltar o tempo para aquilo não ter mais acontecido? Seria essa a justiça? Vamos dizer, esse seria o ideal. Mas é isso que acontece? Isso é possível? É? Alguém da sua família é assassinado. Você quer justiça. A justiça é voltar, trazer de volta aquela pessoa à vida? É essa a justiça? Qual é a justiça? É o criminoso ser preso e julgado. É o criminoso sofrer o castigo. Não é esse o senso de justiça que nós temos? Não é isso que nós queremos? Que a justiça seja feita é o quê? É que o criminoso seja preso. É isso que nós queremos. Esse é o senso de justiça neste mundo. Muitas vezes, por exemplo, você foi roubado. Muitas vezes, para nós, mais do que recuperar o roubo, é ver a outra pessoa pagar por aquilo. É ver a outra pessoa ser presa, ver a outra pessoa ser julgada. Pronto. Esse é o senso de justiça. E isso está em nós, isso é inerente em nós. Se você não tem sede de justiça, sede de quando você vê algo mal feito, uma injustiça, sendo praticada, se você não fica indignado e não sente dentro de você um desejo de reparação, só significa uma coisa: sua condição pecaminosa é muito alta. Só isso. Um dos sinais de que a gente ainda retém a imagem de Deus é exatamente essa sensação de indignação quando algo é feito, especialmente quando algo é feito contra pessoas vulneráveis. Por exemplo, quando algo é feito contra a criança, né? Uma criança é violentada, coisas desse tipo. É um senso de profunda revolta, nós podemos dizer assim, se apossa de nós. E o que é isso? Isso é senso de justiça. Isso não é pecado. Pecado é não ter isso. E aí sim é pecado. Aí só demonstra que o seu coração está tão deturpado que não há mais diferença entre bem e mal para você. Você não está mais nem aí para bem ou mal.
Mas quando nós nos indignamos, quando nós nos revoltamos contra isso, quando nós clamamos por justiça, isso é um sinal de que ainda retemos algo da imagem de Deus em nós. Porque é assim que Deus se sente. Agora, normalmente, nós somos indiferentes quando isso é cometido com os outros. O que é também uma manifestação do nosso pecado, do nosso egoísmo, do nosso autocentrismo. Então, se aconteceu lá longe, com um povo lá distante, a gente nem se incomoda muito, que pena deles. Mas quando acontece com a gente, aí a sensação é mais alta. Agora, com Deus, sempre é contra Deus. Porque é sempre contra a sua criação. É sempre contra o seu mundo. É sempre contra o seu povo. Então vai sempre ofender a Deus. Quando fala de Deus tomando vingança, está falando disso, desse senso de indignação, desta ira de Deus contra o mal. No nosso caso, o canal do nosso senso de indignação jamais é a vingança com as próprias mãos, e sim entregar nas mãos de Deus, colocar nas mãos de Deus. E Deus usará os meios e instrumentos adequados para fazer justiça. Mas no caso de Deus, Ele é a suprema autoridade. Ele é, vamos dizer assim, o tribunal supremo do mundo. Então, Ele tem esse direito de tomar vingança. Então Ele está dizendo, eu vou agir vingando o meu povo e não vou poupar homem nenhum. Deus se vingará daqueles que maltratam o seu povo. E Ele se vinga degradando, retirando a reputação e humilhando aqueles que maltratam o seu povo. Mas em segundo lugar, Deus age assim porque Ele é o resgatador, o redentor do seu povo. É a mensagem do verso 4. Deus é o nosso redentor, o nosso resgatador. Aí a ideia do parente redentor, do parente resgatador, na língua original, chamado de Goel. Então, cada família tinha um parente redentor, um parente resgatador. Isso foi estabelecido na lei, aparece nos livros de Êxodo, Números, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você vai ter um exemplo assim no livro de Ruth, onde Boaz é o parente resgatador. E qual o papel do parente resgatador? O papel do parente resgatador era restaurar a liberdade. Por exemplo, alguém ficou endividado a ponto de ter que se vender como escravo para pagar a dívida. Pronto. A partir do momento que isso aconteceu com aquela pessoa, o parente resgatador deveria pagar a dívida e libertar aquela pessoa. Então, promover a liberdade. Segundo, era restaurar a propriedade, restaurar a terra. Muitas vezes a família ficou a tal ponto endividada que teve que vender sua terra para pagar a dívida. O papel do parente resgatador era qual? Ir lá, pagar a dívida e comprar de volta a terra e devolver para a família. Lembra que foi isso que Boaz fez. O terceiro papel do parente resgatador era garantir a continuidade da família. Então morreu aí todos os homens da família, só ficou a mulher, e ela não tem como dar, sozinha evidentemente, como dar continuidade à descendência. O papel do parente resgatador era poder engravidar aquela mulher para que ela tivesse filhos que não seriam filhos dele. Seriam filhos cuidados por ele, mantidos por ele, mas que não seriam no nome considerados filhos dele, sim filhos do parente que havia morrido. E lembra que Boaz fez isso aí em relação a Ruth. Mas um quarto papel do parente resgatador era vingar o sangue. Então, quando alguém era assassinado, não era qualquer um que poderia vingar, matando o assassino. Não, era apenas o Goel, apenas o parente resgatador. Ele tinha essa função de fazer a justiça, de garantir a justiça. Então aqui Deus está tomando vingança contra o seu povo, por quê? Porque Ele é o parente resgatador.
Ele vai restaurar a liberdade do seu povo, ele vai restaurar a terra do seu povo, ele vai garantir a continuidade desse povo, a posteridade desse povo, e ele vai vingar aqueles que maltrataram esse povo, é o que eles estão dizendo. Ele é o nosso redentor, o nosso resgatador, aquele que tem o direito de exercer a vingança, aquele que tem o direito de exercer a justiça em nosso lugar. E aqui nós temos mais uma base para nunca tentarmos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nunca nos vingarmos. A sensação de indignação, de ira, deve estar dentro do nosso coração. A sensação de revolta, sim. Mas a ação, nós temos que lembrar que nós temos um parente resgatador. Nós temos um redentor. Alguém que toma as nossas dores. Alguém que toma em suas mãos a nossa vingança e age em nosso lugar. E quem é esse? É o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que domina todos os poderes do mundo. O Santo de Israel, isso é o sublime, o excelso, o incomparável, aquele que está acima de tudo e de todos. Deus vai tomar vingança em prol do seu povo. E ele faz isso, destruindo o mal, degradando o mal, tirando o mal do seu trono, tirando o poder do mal, como ele fez com a Babilônia. E ele faz isso porque ele é o parente resgatador do seu povo. E Deus, em terceiro lugar, Deus vingou a Babilônia por causa de seu orgulho. Porque maltratar o povo de Deus é um sinal de orgulho. E aí começa a segunda estrofe no verso 5, repetindo-se a ordem. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus. Agora você vai descer do seu trono, assentar-se no chão, assentar-se no pó e assentar-se calada. Você estava acostumada a mandar, você estava acostumada a dar ordens, você era a rainha, você era a que dominava tudo, você era a senhora dos reinos. Mas agora você perdeu o seu direito até de falar. Você sai daí, deixa o trono, vai perder essa posição de menina mimada, de filhinha de papai, vai ser escrava e não vai ter nem direito de reclamar. Vai ficar caladinha, vai ficar sentada aí calada, vai ficar na escuridão, isso é, na obscuridade, ninguém vai mais lembrar de você, você vai deixar de ser o centro da festa, o centro das atenções, você vai viver como uma escrava no escuro, sem ninguém prestar atenção de você. A cidade da Babilônia, outrora bem iluminada, cheia de festas, os jardins da Babilônia foram considerados jardins suspensos, feitos por Nabucodonosor, foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O que é hoje a Babilônia? Um lugar deserto, de escavação arqueológica, onde nem os pastores gostam de levar os seus animais para lá, porque aquele lugar ainda hoje tem fama de mal assombrado, certo? Tem fama de um lugar de assombração. Foi isso que se tornou a Babilônia, sem voz, sem luz, sem vida. E Isaías disse isso muito tempo antes disso acontecer. Desce, filha dos caldeus, você não será mais chamada senhora dos reinos. A Babilônia então dominava todo o Oriente Próximo, desde a Mesopotâmia até o Egito. Era ela que dava as ordens, era ela que colocava reis, tirava reis. Ela fez isso com o povo de Israel. Ela trocou os reis de Israel, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes. Foi lá, você sai, bota aquele ali no seu lugar, você vai ser levado como escravo. Ela dava as ordens. Agora está dizendo, não, agora você recebe ordens. E recebe ordens calada, e recebe ordens e tem que ficar quietinha. Por quê? Porque eu fiquei irado contra o meu povo, Deus diz. Eu me agastei contra o meu povo.
E então eu profanei a minha herança, isso é, o povo de Judá, a terra de Judá, a cidade de Jerusalém, e entreguei aquela terra, aquela cidade, aquele povo na tua mão. Aqui fica claro que Deus dirige toda a história, não só a história do seu povo, mas a história dos outros reinos também. Então, e aqui nós voltamos ao tempo em que viveu Isaías. No tempo em que viveu Isaías, o povo de Deus estava teimando por não confiar em Deus, teimando por confiar em seus próprios recursos, teimando em seguir outros deuses. E Deus se agastou, Deus ficou irado contra o seu povo. E Deus usou um império babilônico para exercer a disciplina, para exercer o castigo. Agora, isso não foi feito sem aviso. Desde o tempo de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 28, numa repetição da aliança que Deus fez, Deus já tinha dito isso no Monte Sinai, que está registrado no livro de Levítico. Mas 40 anos depois, Deus repete novamente através de Moisés, quando o povo estava para entrar na terra prometida. Deuteronômio 28, versos 49 e 50, Deus então diz: se vocês ficarem teimosos contra mim, os castigos, a descrição dos castigos, começa aí no verso 15. Se vocês não ouvirem a minha voz, então eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí quando chega no verso 49, Deus diz: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Deus já havia anunciado. O povo dele já sabia: olha, se a gente não for fiel a Deus, se a gente não obedecer a Deus, Deus vai fazer isso com a gente. E desde aquele período, passando pelo tempo dos juízes, pelo tempo dos profetas, Elias, Eliseu, todos os profetas anunciaram. Eles não estavam anunciando nada novo. Eles estavam anunciando aquilo que Moisés já havia anunciado. Se vocês não obedecerem a Deus, se vocês teimarem, Deus vai ficar enviando os seus juízos. Fome, falta de chuva, peste, isso, aquilo, uma invasão aqui, outra invasão acolá. E se vocês continuarem teimando, Deus vai trazer uma nação de longe, uma nação violenta, que vocês não conhecem a língua. Essa nação vai chegar aqui e vai levar vocês dessa terra. E essa nação não vai ter piedade de ninguém. Foi o que a Babilônia fez. Volte a Isaías 47, verso 6. Deus entregou então nas mãos da Babilônia o povo. Daniel, no capítulo 1, deixa isso claro, que Nabucodonosor foi e Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor a cidade de Jerusalém, o templo, o rei. Deus soberanamente fez isso. Agora, é interessante que Deus faz isso, mas Deus também julga o povo que ele usa para isso. Diz: olha, eu entreguei o meu povo nas tuas mãos, mas você não usou de misericórdia, e até sobre os velhos fizesse pesado o teu jugo. E aqui surge aquele problema, que nós nos deparamos nas páginas das Escrituras vez após vez. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus levantou a Babilônia, usou a Babilônia, entregou o seu povo nas mãos da Babilônia. Deus soberanamente fez isso. Mas quem é culpado pelos erros da Babilônia? A Babilônia. Ok? E aqui vamos fazer uma distinção entre o plano de Deus e a motivação com que as pessoas obedecem ao plano de Deus. Ok? Então Deus planejou usar a Babilônia.
Mas qual a motivação da Babilônia? Foi honrar a Deus? Foi glorificar a Deus? Não. Isso é responsabilidade de quem? Da Babilônia. Então a motivação. Deus planeja os fins e os meios. Deus usa as pessoas, usa os governos, usa os poderes deste mundo, inclusive para disciplinar o seu próprio povo. Deus usa povos pagãos para disciplinar o seu próprio povo. Deus usa incrédulos para disciplinar o seu povo. Ele é soberano. Agora, qual a motivação daqueles que são usados? Se a motivação não for glorificar a Deus, eles são culpados e serão julgados por isso. Mas há um outro papel aqui, um outro fator, desculpe aqui. É a maneira como se faz. Como foi que a Babilônia fez? Foi sem sensibilidade, foi de modo insensível, foi de modo cruel. Ela não respeitou os idosos. Uma das regras numa guerra é você respeitar os vulneráveis. É você respeitar crianças, é você respeitar idosos, é você respeitar mulheres, que eles não estão na guerra, eles não são soldados. Mas a Babilônia fez isso? Não. Ela não respeitou os idosos, ela foi cruel. E ela é responsável por essa crueldade. Mas há um terceiro fator, a confiança. A Babilônia fez isso achando o quê? Achando que era na força do seu próprio braço. Achando que era ela. Diz aí no verso 7, eu serei senhora para sempre. Sou eu que estou fazendo. Isso aqui não é um plano de Deus. A Babilônia nem considerou isso, diz aí. Ela nem tomou isso no coração. Ela não observou a história. Ela não viu que o Senhor é o dono da história, que Ele usa as nações de acordo com a sua vontade. Ela achou que era o seu próprio poder, que era a sua própria organização, que eram as suas forças militares, e aí ela achou que ela seria eterna, que ela então dominaria para sempre. E ela não lembrou do seu fim, não lembrou das consequências dos seus atos. Quando se é arrogante, quando se é autossuficiente, a gente acaba se julgando imune às consequências dos nossos atos. Normalmente, o poder nos cega. O poder apresenta certos pontos cegos em nossa vida. Poder e riqueza muitas vezes faz isso. Quando a gente tem poder e riqueza, a gente fica com pontos cegos na vida. E alguns dos pontos cegos são: eu posso fazer e acontecer que nada vai acontecer comigo. Eu tenho poder, eu posso manipular isso, posso manipular aquilo, posso dizer isso para aquilo, dizer isso para aquilo outro. Eu tenho dinheiro, eu posso pagar para fulano, pagar para cicrano, comprar isso, comprar aquilo. Normalmente, poder e dinheiro criam pontos cegos na vida. A gente acha que vai sempre ser o dono da situação, que nunca seremos derrubados. Era esta a sensação da Babilônia, de autossuficiência. Serei senhora para sempre. E não considera a vida. Normalmente, pessoas autossuficientes não leem os sinais dos tempos, não percebem o que está acontecendo ao seu redor. Os sinais de vulnerabilidade, de fracasso, começam a se apresentar, mas a pessoa está tão segura, está tão confiante que ela não percebe.
É como alguém muito confiante que mora numa casa e tem tanta confiança que essa casa nunca vai cair, que não percebe quando as rachaduras começam a surgir, que não percebe quando os desníveis começam a surgir. Está tão confiante que ela nem vê, ela nem para olhar, para observar. Essa casa nunca vai cair. A autoconfiança, o senso de autossuficiência faz isso. Você começa a se achar muito confiante, muito seguro, que nunca vai cair, que nunca será derrotado, que sempre terá o que você tem, cheio de direitos. E Deus começa a mandar os sinais, como Ele fez com a Babilônia. Inclusive, vamos dizer que os sinais já haviam antes da Babilônia surgir. A Babilônia havia sido sempre o império dominante no Oriente Próximo. Tinha? Quem está acompanhando aí a série de Isaías, quem era o império dominante antes da Babilônia? A Assíria. E o que aconteceu com a Assíria? Caiu. Era só ler a história. É só ler a história. Era só observar a história. A Babilônia não precisava ir para muito longe. Antes eles poderiam, era a Assíria que mandava na gente, mas a Assíria ficou arrogante, a Assíria ficou orgulhosa e caiu. Se aconteceu com a Assíria, pode acontecer comigo também? O que a Babilônia responderia? Sim, pode, então eu vou tomar cuidado. Agora o que acontece é que sem o temor de Deus, nós ficamos cegos para isso, nós ficamos cegos inclusive para a história. É incrível como, sem o temor de Deus, uma pessoa vê o seu vizinho ao lado ou o seu irmão do outro lado cometerem pecados e se darem mal. E a pessoa acha o quê? Comigo vai ser diferente, comigo não vai, não. É que ele não soube fazer direito, é que ele não soube esconder direito, é que isso, é aquilo. E ele vai e peca. E acontece o quê? Se dá mal também. É o resultado. Nós temos que considerar as consequências. É o que foi dito. A Babilônia não considerou. Ela não considerou o seu fim. Você tomou certas decisões, foi por certos caminhos. Consequências virão? Virão. Considere isso. Não seja ingênuo na vida. Isso pode ser ingenuidade ou arrogância, ou as duas coisas juntas. Não, eu vou vivendo, escolhendo aqui, decidindo acolá, maltratando fulano, roubando cicrano, e pisando em um, e pisando em outro, cheio de injustiça, e no final tudo vai dar certo. Como vai dar certo? O que é que você está plantando? Você vai colher o que você está plantando. Então não espere uma mágica de Deus torcendo a justiça dele para fazer as coisas darem certo para você, quando você não obedece a Ele, quando você não tem o temor dEle. A Babilônia achou que isso ia acontecer. Eu tenho poder, eu domino o mundo, eu tenho todo esse poder aqui, vou sempre ter, eu estou cuidando de tudo, eu vou sempre ter. E aí ela não parou para pensar. Vamos lembrar que os instrumentos nas mãos de Deus também são responsáveis. Deus é soberano, mas eu sou responsável por minhas motivações. Por que eu estou fazendo o plano de Deus? Então note, só cumprir o plano de Deus não é suficiente. Eu tenho que cumprir o plano de Deus com as motivações certas, da maneira certa e com a confiança certa. Porque só cumprir o plano de Deus, a Babilônia cumpriu, mas com as motivações erradas, da maneira errada e com a confiança nela mesma. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis. Somos responsáveis por nossas motivações, somos responsáveis pela maneira como fazemos as coisas, decidimos as coisas e somos responsáveis pela confiança que temos. Pense que tudo na sua vida depende de Deus.
você é incapaz, você não é autossuficiente, você não é autônomo, você não tem sua segurança a partir de você mesmo. Esse negócio de autoconfiança é mundanismo. Não, eu tenho que ser autoconfiante. Não, você tem que confiar em Deus. Confiar em si mesmo é confiar no erro, é confiar num coração enganoso, é confiar no orgulho. Nós temos que confiar em Deus, seguir a Deus. Nossa confiança tem que estar nele. Temos que considerar que nossas decisões e ações têm consequências. O povo de Israel ficou contra Deus. Teve consequências? Foi para o exílio e foi dominado. O povo babilônico agiu com arrogância. Teve consequências? Teve. Então, note que aí Deus não faz separação entre seu povo e o que não é seu povo. O povo de Deus era Israel. Viveu em desobediência a Deus. Foi punido? Foi. Os babilônios não eram povo de Deus. Ficaram em desobediência a Deus. Foram punidos? Foram. Não, mas eu sou filho de Deus, eu vou à igreja, eu faço um bocado de coisa errada, mas eu sou filho de Deus, eu vou à igreja. Que conversa é essa? Olha o povo de Israel, era povo de Deus, povo escolhido. Tomou decisões erradas, agiu errado, e o que aconteceu? Sofreu a disciplina de Deus. Vieram as perdas, vieram as tristezas. Aí Deus usa a Babilônia. Ah, Deus está usando a Babilônia, então Ele não vai fazer nada com a Babilônia. Vai sim. Deus é soberano e justo. Nossas escolhas, nossas decisões, nossas ações, nossas palavras, nossas motivações têm consequências. E temos que avaliar tudo isso à luz do caráter de Deus. Crentes e descrentes vão prestar contas a Deus. O povo de Israel teve que prestar contas a Deus? Sim. O povo babilônico tinha que prestar contas a Deus? Sim. Quer você creia em Deus, quer você não creia em Deus, você vai prestar contas a Ele. Disso ninguém escapa. Quando nós vivemos sem o temor de Deus, a gente vive por si e para si mesmo, como a Babilônia aí é expresso no verso 7. Mas outra coisa que devemos destacar: nenhum poder deste mundo é para sempre. Leia a história. Os grandes impérios: egípcio, hitita, assírio, babilônio, depois o medo-persa, depois o grego, depois o romano, depois o Império Otomano, depois os ingleses, depois o mundo dividido entre União Soviética e Estados Unidos. E o que aconteceu com todos esses poderes? Passaram. Só há um poder permanente: o poder de Deus. Duas consequências disso. A quem nós devemos temer? Somente a Deus. Os poderes deste mundo passam. Em quem nós devemos confiar? Somente em Deus. Os poderes deste mundo passam. Vamos sempre lembrar disso. Só há um poder permanente: o poder de Deus, o Santo de Israel, que está acima da história. Deus é o supremo e não os poderes deste mundo. Os poderes deste mundo são instrumentos nas mãos de Deus. Nenhum poder deste mundo vai permanecer para sempre. Mas o último destaque aqui é que Deus vai vingar o seu povo. Ninguém mexe com o povo de Deus e fica impune. Deus permite que o seu povo seja maltratado. Ele permitiu que o povo de Israel fosse maltratado. Deus permite que o seu povo seja maltratado. Por disciplina, para aperfeiçoamento, para testemunho. Ele permitiu que a igreja de Jerusalém fosse perseguida para quê? Para que eles saíssem de Jerusalém e passassem a pregar o evangelho em todo o
mundo, ele pode fazer isso. Deus permite que o seu povo seja maltratado por disciplina, para aperfeiçoamento ou para cumprir sua missão, para testemunho. Ele permite. Agora, Deus pune quem maltrata o seu povo. Vamos sempre lembrar disso. Ninguém maltratará o povo de Deus impunemente. A Babilônia foi punida? Foi. Antes da Babilônia, quem perseguiu o povo de Deus? Foi punida? Foi. No Novo Testamento, Herodes mandou prender Pedro e matou Tiago. O que aconteceu com ele? Morreu comido de vermes. E assim vai a história. Pode demorar, da nossa perspectiva pode demorar, mas dentro do plano de Deus, Deus cuida do seu povo. E quem maltrata o povo de Deus será vingado por ele. Como na Babilônia, vingado por degradação, humilhação, vingado porque ele é o parente redentor desse povo, e vingado porque Deus humilha o orgulho, porque maltratar o povo de Deus é arrogância, é julgar que o povo de Deus não tem dono, é julgar que o povo de Deus não tem pai, é achar que é maior do que o Deus que é o dono desse povo, e isso é arrogância, e Deus há de punir o seu povo. E para nós o que fica? Conforto. Se maltratados hoje, vamos lembrar, Deus está no trono, Ele não perdeu o controle. Ele pode estar nos disciplinando, nos aperfeiçoando, ou nos levando a testemunhar, ou as três coisas juntas, dependendo de cada caso individual, de cada região, de cada situação. Mas Deus está no trono. Devemos olhar para o nosso coração, para ter o temor a esse Deus que dirige tudo, e colocar nossa indignação e nossa revolta nas mãos dele, porque no tempo certo, ele vai vingar o seu povo. No tempo certo, ele vai vingar você. Se você tem uma causa contra alguém, Deus vai vingar você no tempo certo. Agora lembre-se, no tempo certo, Deus também pode se vingar de você, se você também não está agindo de acordo com a vontade dele. Amém.